Aê! Mas beleza? Beleza. Só esperando aqui. Tranquilo. A esposa do Garry vai entrar junto com ele, ou se vai entrar no celular separado. Acho que ela vai entrar junto. Beleza. Acabei de falar com ela aqui agora. Tá me ouvindo bem, cara? Tá me ouvindo tranquilo, assim? Tá dando som de chiado, assim. Mas atrapalha pra ouvir ou não? Não, só vem junto. Tá, beleza. Acabou de entrar. Hello. Alô. Boa noite. Tudo certo, tudo bem. Me ouvem bem? Tô ouvindo bem, só tá uma... Tá dando uma interferência aí. Será que não é teu fone? Viu? Parece que sim. Passou o segundo? Não alcança agora. Nossa, eu acho que eu tô sem fone porque fica melhor o áudio, senão acho que eu vou pegar um fone. Já tem um fone? Eu vou pegar um fone, tá? Já volto aqui, pode... Vou pegar um fone. Melhorou? Melhorou. Sim. Melhorou. Tá. Eu continuo ouvindo, eu ainda escuto um pequeno chiadinho no fundo, assim, mas vamos ver se não melhorar, de repente pode ser o teu fone, Zé. Não, mas eu acho que sim, acho que ficou bom. Tá, beleza. Beleza. Primeiramente, beleza. Primeiramente, queria agradecer de coração ao Garry Pepperd, uma lenda viva da New Wave of British Heavy Metal. Né, cara, muito obrigado. Obrigado a Shay por estar aqui junto, que vai ajudar a gente a conduzir essa aí, porque inglês eu entendo legal e tal, agora falar é complicado. Para mim, pelo menos, é complicado. A gente mal fala português, né? Português, a gente mal consegue falar o português. Então, Garry, do fundo do coração, muito obrigado, cara. É uma honra pra gente aqui do Rebel Rock estar diante de uma figura tão ímpar e tão importante para o heavy metal, né, cara? Não para New Wave of British Heavy Metal, porque se não fosse essa New Wave of British Heavy Metal, bandas como Metallica, Megadeth, tantas bandas de thrash metal da Bay Area não teriam existido. Então, Garry, mais uma vez, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite. De nada. No, sem problema, de nada. Sem problema. Também já queria deixar aqui de antemão um muito obrigado também especial para o Tchelo, né, o Tchelo Emerson Marcelo, que fez esse meio campo assim, para a gente poder ter essa conversa aqui. O Tchelo é um parceiro que eu conheci cerca de 6 meses aqui, por intermédio dessas conversas envolvendo rock e heavy metal. Se mostrou um grande amigo. Cara, e que me perguntou assim, não gostaria de entrevistar o Garry? Eu disse, com certeza, cara, um ícone da nossa música, não teria como não. Ele fez todo esse meio campo, então, Tchelo, se estiver vendo aí, ó, muito obrigado, cara, obrigadão. Cara, ele é o cara, Tchelo é o cara.
Tchelo. Tchelo, good guy. Tchelo is a good guy. Certo. Nice guy. Very nice guy. E aqui, Shay e Garry, aqui ao lado, quem tá junto é o José Henrique Godoy, meu parceiro aqui do canal também, da página. Cara que tem um conhecimento muito grande sobre heavy metal. Tenho certeza que ele vai fazer perguntas bem interessantes aí para a conversa também fluir legal aqui. Certo? Para a gente começar, Garry, eu queria te perguntar o seguinte, né? Eu sempre faço aqui com todo mundo, é aquela história de como tudo começou. Eu queria perguntar, assim, de um primeiro momento, como que foi a tua entrada no mundo da música? O que te influenciou a ser um guitarrista, a querer ter uma banda, e o que tu ouvia antes, lá no começo, assim? Mm-hmm. When I was a teenager. Love of music. It's simply that, you know. I started young, at a very young age, getting into like serious rock, if you like. You know, I remember seeing Leonard Skinner, you know, in 1975 when I was very, very small. And I got into kind of serious rock at a very, very young age. Começou, né, quando eu era bem pequeno ainda, né, vendo Leonard Skinner, 75. Então, por amor à música mesmo. So yes, so you know, as a very, very young teenager, and you know, we used to go see Black Sabbath in 78 and all kinds of, you know, Def Leppard, AC/DC in 76, Thin Lizzy in 76, and I was really, really, really little, and it just stemmed from, you know, my love of music and obviously wanting to do the same. So, you know, it really just sprang from that. And when I was a teenager, forming different bands that never really went anywhere. You know, it's very difficult to kind of get a band off the ground and up and running. And you know, it wasn't until I met Jeff Fox, the bass player of Jaguar, that we managed to do something properly with Jaguar. You want to say that? Yeah, okay. Okay, Então, ele vê essas bandas, né? Acho que né? Então, ele vê essas bandas, né? O Sábado em 78, disse, nessa época 76 ainda, né? Até adolescente ainda, vendo essas bandas, né? Não fez ele querer entrar na música. E assim, dessa forma também, ele começou a tentar formar bandas, né, como muitos de nós músicos fazemos, né, e não chegar a lugar nenhum, não dá certo, mas até ele encontrar o Jeff Fox, aí sim é que as coisas começaram a... Yes, so it kind of stemmed from there, but we were very young, we were just teenagers. Just messing around, really, just playing around and really, really enjoying ourselves. And it just kind of, Jaguar kind of evolved from just 4 teenagers having fun, really. And playing as fast as we could. I suppose it was before speed and thrash, but we just loved to play as fast as we could, and kind of that's what we did, really. So the faster we try and play, the more we liked it, and it just kind of went from there. But really, from all our love of music, like everybody, you know, like anyone, I think anyone that forms a band, that joins a band, it's because you love music. And that's why you do it. And that, you know, it's no different for me, no different for anyone else. Simply that we love music. You know, music has been my life. And it still is. You know, different types of music. I mean, you know, music is life, isn't it? And you never really lose that. So, over to you. Então é isso, né? Começou assim, né, por amor à música, né? Como ele disse, né? A música é tudo para ele, sempre foi, ainda é, né? Então, por amor à música, né? Só 4 adolescentes, né? Se
metal, thrash metal não existia ainda, então só estava se divertindo, sem um objetivo em mente de ser grande ou qualquer coisa, só se divertindo. Bacana. Zé, quer perguntar alguma coisa agora no começo também? Sim. Ele falou ali de Thin Lizzy, Def Leppard, né, Black Sabbath, que são, né, como diz, a estrutura do metal britânico, vamos dizer assim, né? Ele falou que ele queria tocar o mais rápido possível, né? Eu queria perguntar para ele, assim, já passando pro Jaguar, comparando com outras bandas da época, tipo Tigers of Pentang, próprio Def Leppard, né? O próprio Saxon, né? O Jaguar, ele é mais agressivo e mais rápido, tá? E de onde ele teve essa inspiração para fazer um som mais agressivo, próximo do que ele... para se diferenciar, não sei se isso foi uma coisa proposital, né? Ou se foi realmente a vontade de tocar mais rápido e mais pesado que os outros. Right. Yeah. Well, for me personally, I'm really an old punk. Really, in my heart, I think I'm a punk, really. And when, I was into metal, very, very rock, first, when I was really young. Whoever that was, UFO, Sabbath. But then, punk happened. So punk happened in 76, 77, and I was, just at the right age for me. And it just hit me smash in the face. Punk happened, and I absolutely loved punk, as I still do. I'm really an old punk, and I remember I go and see the Ramones, and it was just so awesome, and the Ramones, whoever, the Clash, and I love the energy of it, the energy, and that kind of fuck it attitude, fuck everything. I still feel that way now. I'm still an angry old man. And I love the energy of it. And for me, I think the other guys in Jaguar weren't so much into punk, me. But for me personally, I tried to take that kind of punk power and speed and kind of stick into metal. So what we ended up with was I suppose, a fusion of punk and metal. And I think I kicked the guys up the ass to play faster. I'd say faster. And they loved it as well. And it just seemed to click. It seemed to work. I remember when we were writing Axe Crazy, for example, and we kept saying, can we do this? Yeah, let's try it faster. And we just kept, it was really stupid. Did you want to talk? But yeah. So we just, let's do it faster. Yeah. And it was really just so much fun, honestly. It was such a brilliant fun. Yeah, really. Então, na verdade, né, como ele disse, né, keep it short. Okay. Na verdade, ele é um punk, né? Sempre foi, até hoje ele é muito punk, né? Então, quando ele estava crescendo, né, aflorando ainda, né, na música, então ele acompanhou muitas bandas, né, como Ramones, Sex Pistols, né? Então ele estava ainda, né, nessa época, então... Somos dois fãs de Ramones aqui, eu e o Sejomar. Legal. Sex Pistols também. Né, influenciou muito, e os outros caras da banda nunca estiveram muito no meio do metal ou do punk rock, né? Então ele foi quem acabou trazendo essa parte mais agressiva, mais rápida para a banda. Até quando ele estava gravando Axe Crazy, né, ele queria tocar mais rápido, né? Por diversão mesmo. Então vamos tentar, né, tocar mais rápido, vamos tocar mais rápido. Conseguia. Então foi daí que veio mesmo isso. Né? Não intencional, mas
mais a influência veio do punk rock mesmo. Legal. Ele chegou a assistir algum show do Sex Pistols na Inglaterra? I never actually saw the Sex Pistols. I saw two of them, Paul Cook and the drummer, Paul Cook and Steve Jones and Paul Cook, the drummer and the guitar player. They were playing with an American band called Johnny Thunders and the Heartbreakers. They were playing with them. It's the only time I saw them. But I since, I saw the Clash, the Ramones, Stranglers, tons of bands. Mesmo ele não viu. They kind of got away. Né? Só The Clash, mesmo. Né? E os dois integrantes do Sex Pistols. Bacana. Ele queria contar uma agora... história do Iron Maiden aqui. Just a very, very quick story. I saw Iron Maiden in 1979. They were a four-piece at that time. There was Paul Di'Anno, Steve Harris, Dave Murray, and the drummer before Clive Burr, whose name was Doug Samson. Doug Samson. Exactly. See. So I saw them as that four-piece, and despite what Steve Harris might say now about punk, no, they were very punky in those days, and they totally blew me away. They were so fast, and I suppose with Paul Di'Anno, maybe that punk kind of edge. And they were for me at that time, 79. They were this marriage of punk and metal, despite what Steve Harris might say. But they were awesome. I have to say, awesome. 79, Doug Sampson, awesome. Ele viu, né, o Iron Maiden ainda em 79, quando eles ainda tinham só 4 integrantes, né? O batera ainda não era o Clive Burr, o Doug Sampson ainda, né? E pra ele, apesar de Steve Harris gostar de falar, não, que o Iron Maiden não é punk, não tem nada de punk no Iron Maiden, ele fala isso, né? Sempre falou e continua falando, mas ele falou, na verdade, né? Realmente foi, assim, incrível ver o show deles, e eles eram muito punks, uma atitude muito forte, principalmente do indiano, claro, né? Mas eles eram super punk, sim, na época, quando ele viu eles. Paul Di'Anno tocou aqui em Porto Alegre, acho que há uns 2 meses atrás. Ele segue sendo punk até hoje. Atitude punk. Wow, yeah. He'll say, yes. Sim, yeah. Gary, falando agora sobre Power Games, né, um clássico do estilo, é inegável, né? Mas um daqueles álbuns assim que se tornou, a gente pode falar assim, se ele não vendeu tanto, não elevou a banda, digamos, a um patamar de Iron Maiden, Saxon, ele se tornou cult entre os fãs da New Wave of British Heavy Metal. Tem muita gente que gosta desse álbum, né, e sabe, principalmente disso, que ele é um dos pilares, talvez muito mais do que o Iron Maiden ou o próprio Saxon, mas talvez junto com Diamond Head seja aquelas bandas que influenciaram o Metallica muito mais diretamente. A gente até vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas assim, vocês quando compuseram o álbum, né, tiveram ali gravando o álbum, obviamente toda banda quer fazer sucesso, mas vocês tinham a noção de que se tornaria um clássico, assim, que ele duraria gerações e continuaria influenciando muitas bandas dali pra frente? However, being very way on the bench. So, but that's recording to out. We were doing okay. Well, no, I mean, no. So no is the answer to that. I mean, partly because we Power Games was recorded. So actually recorded in 5 years. 5 years to make the whole record, which is
is a joke, really. So, 5 dias para gravar o álbum so inteiro. it was made from nothing, so start to finish, 5 years, which is ridiculous. So I think, so we were making a classic album was the farthest thing from our mind. It was simply, we were more concerned with how the hell can we do this in 5 days? This is ridiculous. Eles não pensavam que estavam fazendo um clássico, né? Eles estavam mais preocupados em pensar como que a gente vai fazer tudo isso, né? Do começo ao fim em 5 dias. I asked Dave Wood, who was the guy, the owner of Elite Records at the time, Dave Wood. I said, look, Dave, can we have more time, please? This is ridiculous. Yeah, please. And he said to me, what do you want to do? Go on a fishing holiday? I mean, it just, I didn't understand. Ele perguntou, né, pro Dave Wood, que era o chefe na época, né? Ele podia ter mais tempo. Ele falou, o que mais vocês querem, né? Ir, né, uma férias para fazer pescaria, né? O que mais vocês querem? 5 dias é o bastante para fazer só um álbum todo, né? So, well, you know, we just had 5 days and that was it. So, to answer your question, making a classic record, no, we were just worried about how it was going to sound. So we were just worried about it all the way through. You know, we did our best, really, which was all we could do. But you know, I look back on Power Games and think, wow, if we'd had more time, how much better, you know, we could have made it. Because we were really only interested in trying to make the best record we could. And, you know, I listen to it now, and like everybody does, you always listen to your own work very critically. And I'm thinking, oh, God, oh, dear, we could have done this better, we could have done that better. But, you know, it is what it is. Então, na época, ele só estava preocupado com isso, mas estava longe do pensamento dele de que seria um clássico, que eles estavam fazendo um clássico, mas preocupado com fazer tudo e como efetuar, né, o álbum todo, né, sendo gravado em apenas 5 dias. Né? Só que até hoje, né, ele olha para trás, né, ouve o álbum, né, sendo bem crítico, como todo mundo é, né, quando está ouvindo o que fez, né, ele pensa, né, nossa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, para melhorar o som, mas é o que é. No, we have no idea what we were doing, really. We're just fighting to make a good record. Só estava tentando fazer um álbum bom. E fazem 40 anos, né? Esse ano completa 40 anos. Né? It is, 40 years, you're right. Yeah. Oh, so old. Zé. A minha próxima pergunta, assim, é uma curiosidade, né? Nós temos muitas bandas que não chegaram ao patamar de grandes vendas, como o próprio Sérgio Mar já falou, né? Iron Maiden, Def Leppard, que já depois seguiu uma outra linha, um outro caminho, né? Não é a mesma coisa, enfim. Mas tem muitas bandas legais e que são cultuadas, assim, né? Como é aquela cena daquela época ali entre 79 e 82? A gente tem uma ideia, mas é legal falar com quem estava lá para a gente poder entender mais, né? Se todas as bandas se davam bem, se tinha alguma concorrência, algum tipo de ciúme, Jaguar é melhor que a minha banda, não vou no show dos caras, enfim, esse tipo de coisa, né? Se ocorria ou se tinha uma amizade com todas as bandas, e se tinha essa amizade com quais bandas que vocês se davam melhor, assim. How is it bad? There was a rivalry like that, and force on rivalry or friendly, and so who you friends? I think it was a cool scene in the early 80s there. It was a cool scene. We did encounter kind of jealousy and this kind of thing, but it's only in our hometown of Bristol. So our home city, Bristol in the UK, there was a certain amount of kind of jealousy and rivalry amongst the local bands in Bristol.
Só tinha uns filminhos, né, ali nas bandas, pelas bandas locais mesmo de Bristol, que é a cidade, a cidade onde o Jaguar foi formado, mas só ali mesmo naquela área. So within Bristol itself, always you tend to get jealousy and things in your hometown. People that know you, I don't know, sometimes react differently. But certainly outside of Bristol, there's no problem. And you know, we didn't really because of the location of a lot of the new Welshman bands at that time. A lot of the scene, if you want to call it that, was around Newcastle. I think maybe explain that where Neat Records were based in the city in the north of Newcastle, and a lot of the bands, Raven, Fierce, Venom, etc. A lot of the bands were around the northeast, but we were right down in the south, in Bristol. So I think we were away from a lot of the scenes, a lot of the things that occurred. So standing on my foot. Yeah. He's standing on my foot. Okay, desculpa. Então, os ciúmes, né, essa rivalidade que tinha era mais entre as bandas locais mesmo, até porque na época, né, como a maioria das bandas de New Wave of Bristol eram mais do Nordeste da Inglaterra. Caso onde a Records, né, tinha lá o seu quartel-general, né, vamos dizer assim, então Venom, Raven, todos ali do norte. E era só o Jaguar, mais também. Então só o Jaguar mesmo ali no sul. Então entre as bandas de Wave, então não tinha realmente esse problema, né? Só entre as locais. Legal. Né? Yeah. Obrigado. So outside of Bristol, we never had a problem. But we didn't often cross paths with other New York bands. We didn't really have an awful lot of contact with them. The one band that we did used to play a lot with were Raven. And Raven, we used to go to the Netherlands, to Holland, and play with Raven, 81, 82. And, Raven, they're friends, they're very good friends. Even now, John and Mark Gallagher are really great guys. And sweethearts, and I love Raven, absolutely love Raven. I just love everything they do, and they're such great guys. So we became friends, very good friends with Raven, and we've maintained friends now. They were here in Sao Paulo last year for the Setembro Negro Festival. Setembro Negro. See, we hooked up again, and we had a great time, with the guys. But so there was no real problem. Então, na verdade, não tinha muito contato com as outras bandas, né? Até por conta dessa distância. Né? Então, realmente, eles não se cruzavam muito. Mas uma banda que eles chegaram até a fazer tudo juntos e bastante pra Holanda era o Raven. Então, eles se tornaram amigos lá e continuam sendo amigos até hoje. A grande banda. Grande banda. Ele gosta muito da banda como banda e também como pessoas, né? Eles são amigos, né, pessoais nossos, né? E eles são pessoas incríveis, né? Os irmãos Garry. Eles são um amorzinho, a gente viu eles, né? O show deles foi, assim, extraordinário, né? Ano passado. Eles são pessoas que são sem palavras para falar. Então, essa amizade tem até hoje. Eu tive a oportunidade de entrevistar o John Gallagher. É um cara muito bacana, muito gente fina mesmo, assim, cara. Muito gente boa mesmo. Right. Falando sobre a discografia da banda, a gente tem o Power Games, que é um álbum speed metal total, talvez um dos pais, né? Um dos álbuns que fundamentou aquilo que viria a ser o speed metal um pouquinho mais na frente. Mas em seguida a gente tem o This Time, né? Que já é um álbum merda. different.
Eu queria perguntar assim, essa mudança deu de repente por pressão da gravadora, por eles mesmos estar querendo fazer um som diferente, porque são álbuns assim que se a gente escutar sem avisar que é o Jaguar, né, daqui a pouco a gente não consegue associar muito. É, muito diferente. Queria perguntar para ele essa diferença entre os álbuns. Why? You know, from album or thing, go into that first company, or you came up with that? How did it happen? Okay. Why it happened? Okay. So first of all, people sometimes say to me, "Oh, you went, commercial. You did a Def Leppard type thing for the money," and they say, "Oh, you sold out for the money," which is absolutely ridiculous because we never had any money anyway. And so the reason we changed our style was simply, first of all, we were very young still at that time. We were pretty young, 21, 22. But it was simply because we felt we were writing better songs. I mean, what we did, myself and Paul Merrill, the singer, we wrote a song called Last Flight. So Last Flight, which is actually on this time, which was a lot more melodic than Power Games. It's a lot more melodic than the songs we'd written. And we just wrote this one song, and we thought, wow, what have we done here? And it was kind of a hook, and you could sing along to it, and we just loved it. Simply that we felt it was a better song. Go, bye, bye. Então, na verdade, não foi pressão da gravadora. Muita gente pensou, se vender, né, fizeram isso por dinheiro. Não foi pressão da gravadora, não foi por dinheiro. Agora nunca fez dinheiro, né? Então, foi longe disso. Passou, né? Não foi nada disso. Simplesmente eles acharam que eles estavam escrevendo sons piores. Estavam tendo uma composição muito melhor, né? Na deles, né? Eles ainda eram muito jovens, então estavam experimentando várias coisas, né? Então, eles escreveram essa música, né? Comporam Last Flight, o Garry Pepperd, na época, né? E foi muito melódico, né? Muito mais melódico, mas não foi intencional. Eles, né, comporam essa música, nossa, né? Ficou tão bem estruturada, né? Muito melhor escrita, né? Não tão crua como as músicas do qual tem. Então, por isso eles continuaram, né, escrevendo mais músicas dessa forma, mas não intencionalmente, simplesmente acharam que estavam escrevendo sons melhores, músicas melhores. It was simply completely innocent. No record company pressure, nobody telling us what to do, simply because, wow, this is a much better song, so we wrote more melodic songs, another, then another, and then before we kind of knew it, oh my God, we completely changed into really, yes, a different band completely. I get that, I understand that. And obviously looking back, it was probably a mistake to do that. But what we did, so we took two of these more melodic songs, Last Flight, Nights Along Shadows. We did a demo. So we did a demo to try to get, maybe get a record deal, another record deal, and just get gigs. And so we did this tape, and from this set, we got offered 3 record deals, radio sessions, everything seemed to start happening. From just this a tape, a demo, you can Então, assim, ele falou, né, a intenção não foi isso, simplesmente estavam com os melhores, né, os melhores, e com isso, né, eles colocaram 2 Long Shadows, Long Shadows também, essa demo, e eles mandaram para gravadoras, e com isso, então, conseguiram 3, né, foram oferecidos 3 contratos das gravadoras, né, questões da água, que na época era bem grande, né, então, só com isso, eles tiveram ofertas muito mais interessantes
Right. E quantos dias, por curiosidade, quantos dias esse álbum levou para ser gravado? How many days is this album take? Oh, we were lucky. We had 1 month to do. Yes. This time was done in 1 What a month. difference! Well, yes, pretty much. A whole month. Yeah, we went on vacation. Ok, até para minha parte aqui, que fique claro o questionamento, essa curiosidade, porque eu gosto muito dessa fase da banda e gosto desse estilo mais melódico também, né? E por curiosidade, o próprio Raven, ele seguiu esse caminho também com o Stay Hard, Packs Back, não é? Packs Back é um puta disco. But so we ended up signing with Roadrunner Records. Roadrunner were one of the companies that offered us the deal. So we signed with Roadrunner. Then we then obviously went to record this time. We did it in London. We spent a month in London doing it in Londres. And eventually it came out. But I believe now, sitting here now, I think this time could have been a lot more successful than it was because Roadrunner didn't really get behind it like they should. You know, we had big plans. We were going to tour Canada with Nazareth, for example. There were all these things we were going to do, and it just never happened. Assinaram um contrato, né, por conta dessa demo com a Roadrunner, né? Mais ainda era pequena na época, né? Roadrunner era grande, né? Nada de pegar Correct. era tão pequena na época, mas ainda assim, assinaram com eles, né? Foram para Londres, gravaram Time, um mês, 30 dias, uau, né? De 30 a 30, né? Mais de mês. Mas ele acha que o álbum poderia ter tido muito mais sucesso, mas a Roadrunner, eles não fizeram o que eles deviam ter feito, não cumpriram o papel deles. Era para ter feito uma tour no Canadá, com Nazareth, não aconteceu. Então, eles não fizeram a parte deles e acredito que por isso ele não teve sucesso que merecia. So yes, I think this time was kind of thrown away by Roadrunner. Really, they could have really got behind it, and I think it might have done okay. Maybe in America. I mean, it had really. This one got really good reviews from like Kerrang. You guys know of an English magazine called Kerrang. They gave it a brilliant review, but obviously our Power Games fans hated it. Of course, at the time, and yes, looking back, then it was too much of a change. Too much of it. A Rain, né, que é uma revista de música gigantesca, né, conhecida na Europa mesmo, né, na época fez uma review muito boa, Time, né, apesar dos fãs mesmo de Jaguar não gostarem, né, que a gente estava só de uma graça, não gostou muito, né, dessa mudança, mas as revistas mesmo, elas estavam colocando reviews muito boas do álbum. Yeah, so I do understand that now. And at the time, I was getting so much shit from people who hated the record. Really kind of quite nasty shit. Lá na época o pessoal tava enchendo o saco dele, né? Por conta disso, né? Pela essa mudança de idade. Sim. But Imagino. But actually, to be fair, a lot of those people that at the time, told me they hated it, they didn't like it. Years later, they come to me and said, "Oh, Garry, well, actually, I'm sorry about that. Actually, I really like it." So after say 20 years, they came to like the record. Essas pessoas ficavam enchendo o saco dele na época, né? Depois de 20 anos, né? Voltaram, na verdade, né? Desculpa aí, mas eu gosto do álbum, né? Mas demorou 20 anos, demorou um tempo até o pessoal se acostumar, né? Engolir essa mudança. But to finish up, I am proud. I'm proud of that. I'm proud of Power Games. I'm proud. I listened to this time. I'm proud of it. I think we wrote some
decent songs. You know, I think I listened back to it, and I think it was okay. Actually, it's just maybe the world wasn't ready for it. Ele tem orgulho desse álbum, né? Ele acha que todo mundo não estivesse preparado para ele, mas né, ele olha para trás e ele tem orgulho do álbum, apesar de... Certo. Zé, tem uma perguntinha agora ou eu posso entrar no Metallica já? Não, é sobre isso, inclusive, que eu ia falar, mas pode toca aí. Tá, se não for a mesma pergunta depois a tua. Vai lá. Garry, sobre o Metallica, né? É impossível a gente não falar, né, sobre o Metallica, tanto que o próprio Lars, né, se diz um grande fã de Jaguar e também deu aquela buscadinha, digamos assim, né, em Storm Child ali para introdução da Whiplash. Mas uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte, não tem como a gente que é fã de heavy metal, ou por exemplo, eu sou muito fã do Metallica, não me emocionar com aquela cena do camarim do Metallica, da última visita ao Brasil, contigo tocando o riff de Dutch Connection e o James ali, emocionado, delirando, que estava ouvindo a música ao vivo contigo. Assim. Qual é essa sensação, cara, de ver tipo, James Hetfield, ídolo de muita gente, né, dentro do heavy metal, tá ali referenciando um cara que começou isso tudo lá atrás? Being a fan. Yeah. I mean, that's the video. You've seen the video. They've seen it. Yeah. Today. But a year today. Today. Yeah. I mean, it was. It was a surreal moment. Foi um momento surreal. It was surreal because a year ago, and also. So we went to Morumbi in Sao Paulo a year ago to kind of hook up with. Exatamente. Atrás. Exatamente um ano atrás. Yeah, and you know we were going to find. I'd never met them before, so all of these years we've never actually met. So we arranged to meet, you know, which we did. You know, we kind of went backstage and had a really cool chat with James and Lars, and I thought that was it. So, eles nunca tinham se encontrado antes, né, pessoalmente, apesar de tudo isso, é muito encontro, né? Então, eles lá, americanos, eles ingleses, a gente se encontrar aqui no Brasil. Yeah. Então, né, a gente organizou para ir conhecer ele aqui no camarim, né? E aí, a gente pensou que era isso, a gente foi lá, a gente foi uma noite espetacular, sem igual. Sem igual, não tem ego ali, não tem nada disso. Muito pé no chão, gente como a gente mesmo. Yeah. Só antes dele continuar, mas antes dele continuar, eu só queria fazer um parênteses sobre esse lance dos caras do Metallica serem muito gente boa, porque o John Gallagher também falou isso. Eu perguntei pra ele, né, porque o Metallica abriu pro Raven. E numa vez que o Metallica esteve aqui no Brasil, o Raven abriu pro Metallica. E eu perguntei como é que era isso, e ele disse, continuam aqueles mesmos caras lá de 1983, 84, 85, quando a gente tocava, eles abriam pra gente. Então é bacana esse testemunho também do Garry, por causa disso, que muita gente fala, os caras do Metallica são inalcançáveis, são muito estrelas, e às vezes é o contrário, né? E a gente acaba percebendo isso. Não, eu tava lá, então não foi só porque eles faziam dele, né? O James, principalmente, eu estou conversando com o James, ele conversou lá, e a gente falou da coisa corriqueira, da vida, de tudo, de qualquer coisa, mas não só de música, então não tem nada disso, não tem esse não. Pelo menos ali com a gente não teve. Yeah, so the first thing James said to us, he said, "Hey man, what are you doing here?" I said, I live here. And anyway, but they were, as Shay probably just said, they were sweethearts, James and Lars, absolutely brilliant guys, no bullshit, no ego, nada, just lovely guys.
so we had a little talk and we sat with them for a while, and then that was the end of it. Then about 10 minutes, or maybe half an hour later, my phone goes. So my phone rings. I'm like, hello. And the guy said, oh, hi. This is James's guitar tech here. I'm like, oh, hi. You know, he said, James was wondering if you would come backstage and play one of your songs on his guitar rig. Aí saiu, né? A gente teve essa conversa. Também eles são pessoas sensacionais, conhecem. A gente saiu daí e a gente foi pro. A gente foi naquele museu, né? Que tinha lá, né? No estádio, uma meia hora. Aí daqui a pouco o telefone dele toca. E era o técnico de guitarra, né? Aí ele falou assim, tudo bem, o plano de tal, né? Técnico de guitarra, bem. Então, você voltaria aqui no camarim, né? E tocaria uma das suas músicas na guitarra dele. Aí ele... Legal. Tá bom. Ah, muito bom. Muito bom. Sure, okay. Sure. So we went back. Vou ensinar esse cara a tocar direito. It was surreal. So we go backstage and we go into their tune-up room, their warm-up room, and you know, James says, hey, you know, so I go over and he puts his guitar around my neck, and says, look, you know, would you play Such Connection for me? I said, yeah, sure, of course. So, and then, as you saw, I played it, and You did ask you. yeah, but and so as you saw the video, and he was singing along, and you know, I said, "Do you want to join our band?" You know, but he was just a fan. You know, it was awesome to see. And so we messed around as you saw in the video, and then we kind of left again, and then we walked away going, "What the hell was that? What just happened?" Então a gente voltou lá, né? Tivemos de voltar lá, né? Tem uma sala onde eles ensaiam, né? E tudo mais. Tudo lá, tudo que tem no palco tem lá, né? Então, a gente chegou lá, o James apareceu, tinha um monte de gente filmando e tal, né? Até pra eles mesmo, né? O James foi lá, colocou a guitarra dele no pescoço do Garry, a gente aí não tava. Aí ele falou assim, você pode tocar desse, né? E aí ele até tinha perguntado pra ele se ele faz isso, né? Ele perguntou assim, mas você sabe tocar, né? Mas eu quero que você toque na minha guitarra. Legal. Aí, tudo bem, ele deu a paleta pra ele, vai lá, né, tal, ele começou a tocar e a gente tava pirando, então no primeiro ele ficou escolhendo, assim, aí daqui a pouco ele começou a tocar e ele pirou completamente, né, ele virou um fã ali, não era bem, Sim. era sem fã, né, então foi assim, depois que acabou aquele cantando, o Garry ainda falou pra ele, você quer entrar na minha banda, porque o vocal dele foi perfeito. Foi perfeito. Aí ele saiu primeiro ainda, né, no corredor e grita, tá acontecendo aqui, né? E saiu de uma moça, sabe, uma coisa que a gente imaginava, foi realmente surreal. Sensacional. James walked off going, yeah, all right. Tava vibrando, ele tava super feliz, ele tava sonhando. A gente percebe no vídeo, né, a emoção dele ali de fã junto, assim, a gente percebe no vídeo, assim, que ele tá felizão da vida mesmo, muito bacana. Yeah. Zé. Yeah, that was awesome moment, awesome time. Hearing. Yeah, what a night. Yeah. Muito legal, assim, né? Esse negócio de... Dá pra ver que ele realmente é um fã, né? E é assim, uma pergunta mais por curiosidade mesmo pro Garry. Qual o guitarrista preferido dele? Qual o cara que fez assim, poxa,
quando ele viu o cara tocar, ele disse assim, eu quero fazer exatamente isso, quero isso para minha vida. Qual o personagem do rock ou do metal? Ah. It was probably Michael Schenker, probably. Schenker Schenker is God. Schenker is God. Yeah, exactly. Yeah, definitely Michael Schenker when I saw UFO in 1978. Obsession Tour. The Obsession Tour, 78. And yeah, I think I remember screaming, "Ah, my God! Ah! Yeah, God! Deus. And yeah, so probably Michael Schenker, but also Steve Jones from the Sex Pistols. I just love, Steve Jones's playing, it's rock and roll, Les Paul, Marshall, yeah, all right, Slash, and all that. But it's probably Schenker, I would have to say, when I was 16, 17, because his playing was just phenomenal, as it still is. But, in those days, if you listen to those Lights Out, Obsession, No Heavy Petting, guitar playing. I mean, he was so young as well at the time, but on Phenomenon, Rock Bottom, he was like 17 or 18 or something. What a talent. Michael Schenker, é o nome do cara, né? Ele viu em 78, né? E pra ele, nossa, né? O cara aí é tão jovem ainda, né? 17, 18 anos, mas além dele, tem Jones, né? Do Sex Pistols também, que ele gosta de pensar de ser simples, né? Pra ele é algo que ele ainda tem muito no estilo dele, né? Legal. Aquela simplicidade. São dois extremos, né? Um extremamente técnico e o outro extremamente simples. E os dois são rock, de verdade. Garry. No, I'm sorry. Sobre a tal, digamos assim, se a gente pode chamar de polêmica, envolvendo Storm Child e Flash, né? Como é que você viu? Se foi como uma espécie de homenagem, se foi algo assim, tipo, não, eles pegaram um pedaço da minha música e tal, e fiquei muito brabo com isso. Como é que recebeu essa puxada, digamos assim, né? Essa chupada do riff ali que o Lars fez em Whiplash? Yes, that's a difficult situation, isn't it? I mean, when Lars admitted that they'd ripped Storm Child off and turned it into Whiplash, for the first time I heard him say this, it was in probably 88, 1988. So when this came out, people were saying to me, "Oh, you've got to get a lawyer and sue them." I mean, he admitted it. He admitted it in the media that they stole Stormchild. But what were we going to do? I think, we weren't going to get a lawyer and try and sue them. That was never going to happen. We have the money for that. So I think the only thing you can do, Ed Sheeran can go to court or whatever and defend himself as he does recently, but just have to look at it as a tribute to you, or that they did it because they liked it, not that they wanted it. Então, a primeira vez que ele ouviu, né, o Lars admitir isso publicamente, lá em 88, né, mas ele achou estranho, né, quando eu, mas ele admitiu, muita gente foi para ele e falou assim, não, tem que arrumar uma advogada agora e, né, processar ele, né, olha lá, o Lars admitindo, né, mas
Mas eles não, primeiro a gente tem dinheiro para fazer isso, né? Para querer levar, né? Processar uma metálica da né? Quem falou, né? O Jaguar não é o Hetfield que tem o dinheiro para ir lá e processar os outros, né? É de tribunais, né? O Jaguar não é, e não só isso, né? Como ele disse, né? Eles têm que ver que, na verdade, eles gostam do Jaguar, tá? Não é uma espécie de, nossa, roubou a minha música, né? Então, dessa forma, a gente não vê assim, a gente vê mesmo como eles fizeram isso como uma homenagem, sabe? Foi uma estranheza no começo, mas depois que ele viu, né? Ele viu por essa parte. A semelhança das músicas, né, são absurdas, né? E deve ser uma sensação muito ruim, assim, ou no mínimo estranha, né? Você ouvir a sua música e saber que não é você que está tocando, né? Com algumas referências. Deve ser uma coisa desagradável. Well, yeah, you just got to look at it. I think, to be fair, to be fair to Metallica, I think they've, over the years, I think they've tried to kind of pay us back by, James with his Jaguar patch, t-shirt, they wear our t-shirt, the patch on their back, and also photographs in the media and things they say. They're always very not kind about us. I think they have tried to do the right thing. É uma forma de compensação, né? Do Jaguar, né? Sim. Né? Ele vê como tem, né? Sempre dando sete Jaguar, a casa do Jaguar, né? Mostrando que eles gostam da banda, transformando algo bacana na mídia, né? Então essa é uma forma de respeito, de homenagear. Sim. Se ele tivesse a oportunidade de sugerir, se daqui a pouco o Metallica inventasse de gravar um novo álbum de covers, o que não pode estar longe de acontecer, né? Se ele tivesse a oportunidade de sugerir uma música do Jaguar para o Metallica coverizar, qual música ele sugeriria? Metallica. Well, the obvious choice would be Dutch Connection, wouldn't it? Because they obviously do it. And James, yeah, I think that's the one I would, if they asked me. I think Dutch Connection I would probably choose. I think. Yeah, we know James can sing it because we heard him. So I think they do a good job. I think it would be interesting to hear. But yeah, definitely Dutch Connection would be my choice. Se ele fosse perguntado, ele escolheria Dutch Connection. Era porque a gente ouviu o James cantando ela e deu certo. Acho que ele consegue, acho que dá. Muito bom, cara. Tem mais alguma pergunta? Eu não quero tomar muito mais o tempo dele, a gente já está fechando 1 hora aqui. Tem mais alguma pergunta? Bem rápido assim, então, né? Se tem algum plano de alguma turnê especial, né? Ou um lançamento especial dos 40 anos do Power Games, né? E quando é que nós vamos ter um show do Jaguar no Brasil, né? É verdade. Well, we've just returned from stage to run 6 weeks in the UK. We just come back a week ago, and really, in terms of the band, I'm not sure we're actually going to do anything again. Not as the band as it exists at the moment. Partly because I'm here in Brazil, I live in Brazil now permanently, so it's difficult logistically to do anything. So I'm not really sure that we're actually going to do anything. I mean, the only thing I might do would be maybe do something down here in South America with other musicians, if there's some musicians, Brazilian musicians, want to do something down here. We could do some shows here, maybe in Brazil, or
Jaguar. Yeah, kind of a Brazilian version of Jaguar, if you like. Yeah. That might be interesting, but really, I think that's probably going to be it. But never say never. Nunca diga nunca, né? Porque a gente acabou de voltar do Reino Unido, né? 6 semanas lá. A gente teve uma reuniãozinha com os outros antes, né? E fica difícil a locomoção, né? A distância é muito grande. E para a banda do tamanho do Jaguar, em termos financeiros, é difícil, né? Trazer uma banda toda para cá. Então, meio que foi colocado um ponto final, né? No Jaguar, a estrutura que ela tem agora, né? Agora, mas ele foi aberto para fazer algo aqui, talvez abrasileirar o Jaguar e ter um Jaguar com músicos brasileiros, porque na verdade, né, o membro mesmo, oficial é o Garry, né? É quem tá ali, remanescente, né? Então ele tem esse, né, se aparecer a oportunidade nos testes aqui, né, para poder fazer alguma coisa, uma turnê pelo próprio Brasil, ou pela América do Sul também seria bem interessante, mas a vontade tem. E a gente morando aqui também, né, com ele que, né, é o membro do Jaguar, né, quem fundou o Jaguar, fica bem mais fácil. Com certeza. Fica uma sugestão de banda, se ele precisar, a banda que acompanhou o Udo, né, Zé? O Udo e o Ripper é uma excelente banda, uma excelente banda para acompanhar o Jaguar. A gente estava conversando mais de ser algo fixo, não só para fazer curso, assim, mas algo, né? O Jaguar mesmo. Reformular. Sim. Mais com músicos locais. Garry, queria agradecer novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar e conversar com a gente aqui. Shay, muito obrigado também por ter feito essa tradução aqui. Cara, desejar tudo de bom, tomara que vocês consigam reorganizar o Jaguar, que a gente possa pelo menos comemorar os 40 anos do Power Games, um show, pelo menos, um show assim que seja bacana, talvez com convidados e tal. Dizer que é uma enorme honra pra gente aqui do Rebel Rock estar na presença de um dos caras que ajudou a criar isso tudo aí, né? Que hoje a gente gosta de thrash e speed metal. Cara, o Garry é um dos responsáveis, a gente sabe disso, embora não tão reconhecido, né? Mas aqueles que precisam reconhecer, reconhecem, que é tipo os caras do Metallica. Assim como o Garry, muitas bandas daquela época tinham que ter um reconhecimento bem maior, né? Bem maior, é verdade. Então fica aqui mais uma vez a você nosso agradecimento, coraçãozinho aqui, valeu mesmo, muito obrigado. Garry, can you sign for me? Of course, Carlos, Carlos. Oh, I'm gonna tell them this. Okay. Spoiler alert. Né, a gente tá com alguns vinis, né? Pouca coisa do Reino Unido. Acho que daqui a uns 2, 3 meses é que vai chegar. Legal. Vai ter um merchan legalzinho aí. Pouca coisa, mas quando chegar, a gente solta na página da banda pro pessoal que quiser. A gente tá aqui. Legal. Muito legal. A gente decidiu, né? A gente pagou por isso, na verdade. A gente tá trazendo o próprio post e trazer coisas pra cá. Sabe como é que é o alfândega do Brasil, né? Mas a gente tá fazendo a coisinha pra deixar pros fãs também, né? O pessoal que não consegue, assim, falar, eu não consigo assistir isso, aquilo, a gente vê sair lá fora, mas não consegue, então a gente vai trazer uma coisa. A gente anuncia aqui, pode mandar pra gente que a gente coloca na página aqui. Com certeza. Com certeza. Mais uma vez, então. Muito obrigado, guys. Thank you so much. Thank you for having me, as we say in English. Thank you for having me. It was a pleasure, absolute pleasure. Pleasure for me. Our pleasure. Muito obrigado. Our pleasure. Até mais. See you again. Valeu, grande abraço. Muito obrigado. Bye, tchau. Tchau, guys. Tchau, Timu. Tchau. Tchau, guys. Bye. 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 Bye.